Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e esta é a nossa primeira aula preparatória para o concurso da Câmara Municipal da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão. Serão aqui uma aula do primeiro tópico do edital, onde fala sobre conceitos e princípios da administração. Olha só pessoal, antes de iniciar a aula, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, me sigam também nas minhas redes sociais, @professor Daniel Santana no Instagram e também no Facebook. E se você quer adquirir aí mais de 100 questões comentadas preparatórias para esse concurso, aqui na descrição do vídeo tem um link que dá acesso a essas questões também, tá bom? Então, caneta e papel na mão, vamos para a aula. Então vamos lá. Bem, a nossa primeira parte da aula, a gente fala aqui sobre os conceitos de administração. Olha só, sobre o conceito de administração, nós temos aí alguns conceitos importantíssimos para esse concurso, tá? Então, olha só, pessoal, o primeiro conceito diz assim: alcance de objetivos por meio de esforços de outras pessoas. Então, esse primeiro conceito diz o seguinte, que a administração é o alcance de objetivos, tá? É a empresa buscar objetivos por meio de esforços de outras pessoas. Tá bom? No segundo conceito, diz assim: conjunto de atividades dirigidas à utilização, olha só, eficiente e eficaz dos recursos. E nesse conceito, ele chama aqui de recursos para fazer a gente pensar o seguinte: que recursos são esses? Recursos materiais, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos informacionais e também recursos, olha só, humanos, tá bom? Que são as pessoas. No sentido de alcançar um ou mais, novamente, objetivos ou metas da organização. No nosso terceiro conceito, diz assim: é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho dos membros da organização e utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar objetivos organizacionais definidos. Então temos aqui 3 conceitos e vocês viram aí algumas palavras importantes, como recursos, recursos humanos, pessoas, objetivos, utilização eficiente e eficaz. Então são palavras importantes para esses conceitos, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Ainda dentro do conceito de administração, temos o seguinte: dentro daqueles 3 conceitos, 3 elementos merecem atenção nestes conceitos de administração. Primeiro, o primeiro elemento é a ação. Por que a ação merece atenção? Porque o trabalho do administrador envolve ali atividades, ou seja, envolve muita ação. Então, o administrador, ele não só atividades, né? Atividades. O administrador não só pensa, ele age também, tá? Depois, outro elemento são os recursos, tá bom? Então, aqui é o uso eficiente e eficaz dos recursos materiais, físicos, olha só, materiais, físicos, financeiros, informacionais e, como nós falamos, os recursos humanos, tá bom? Por isso que diz que a administração, ela também trabalha a partir do trabalho das pessoas, né? E o último elemento são as metas. Então, nos conceitos de administração, fala da importância das metas organizacionais, ou seja, são os alvos, tá bom? Que as organizações buscam alcançar, tá? Então vamos dar continuidade ainda aos conceitos de administração. Bem, os serviços de administração são necessários em todas as atividades de qualquer tipo de organização. Então frisem bem, qualquer tipo de organização é necessário aí os serviços de administração, seja pública, privada, de estruturas maiores, menores, todas elas vão necessitar aí do serviço de administração, tá bom? E tem as seguintes características. Então, a administração ela tem a seguinte característica: ela é propositada, ideia, coisas e pessoas, é um processo social, a administração é uma força coordenada,
necessita de esforço de equipe, é uma atividade, é um processo composto, é uma força criativa e revigorante, é uma disciplina dinâmica, tá? E é também intangível. Mas por que que a administração é propositada? Porque ela é uma complementação de atividades com outras pessoas. Então, ó, atividades com outras pessoas, tá bom? E aí nós temos sempre pensar que essas pessoas vão usar os recursos, né? Então essas pessoas vão usar os recursos disponíveis em uma organização, tá? Depois, a administração é ideias, coisas e pessoas. Ou seja, as pessoas elas são orientadas para metas. As pessoas buscam metas e foco na ação, tá bom? Já o processo social, essa característica quer dizer o seguinte, que dentro de uma administração, dentro de uma organização, as ações administrativas são principalmente, tá, relacionadas às pessoas. Então, é um processo social devido à relação com as pessoas. É uma força coordenada, tá bom? Que é a coordenação de esforços, olha só, de esforços, tá? Dos colaboradores, das pessoas, tá? E cada um com seu próprio valor e aspiração de um programa organizacional. A administração também é um esforço de equipe, tá? É um esforço de equipe. Ou seja, quando uma equipe trabalha em conjunto, fica muito mais fácil de alcançar os objetivos organizacionais, tá bom? Então é interessante demais o trabalho em equipe. É uma atividade, tá? Porque aí é necessário habilidades, olha só, e também é necessário aí essas habilidades para atingir determinado desempenho, tá bom? A administração também é um processo composto. Por quê? Porque nós sabemos que a função do administrador é planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou seja, essas funções integradas, interligadas, chamado aí de processo administrativo, por isso que a administração é um processo composto. A administração também é uma força criativa, tá? Ou seja, o resultado da atividade em algumas situações, é mais do que a soma total dos esforços colocados pelo grupo. Então, nós vamos pensar muito aqui na sinergia, tá? Na sinergia, que aí vai ajudar muito na vida aí das pessoas e também da organização. E também a administração é uma disciplina dinâmica, e aí vocês sempre vão lembrar que a administração é ajustável, a administração é adaptável, certo? Porque existe aí mudanças constantemente aí no mercado, no ambiente aí onde as organizações estão. E também a administração ela é intangível, ou seja, ela é uma força invisível, tá bom? Mas pode ser visível, mas porém a gente vê os resultados, a gente consegue enxergar os resultados, tá? Então, quando você trabalha o clima organizacional de uma empresa, você percebe que você não vê esse trabalho, mas você vê o resultado, né? Você vê a satisfação dos colaboradores, um bom relacionamento entre eles e tudo mais, tá bom? Beleza, pessoal. Então vamos dar continuidade. Ainda dentro dos conceitos de administração, nós sabemos que pela complexidade, né? Pela complexidade, até anotar aqui para vocês, ó. Pela complexidade, a administração ela é simultaneamente olha só, uma ciência. Por que que a administração é uma ciência? Porque na administração nós utilizamos fundamentos científicos, utilizamos metodologias, teorias, fatos, evidências que são experimentadas e colocadas em prática. Beleza. A administração também é uma tecnologia. Também é tecnologia. Por que que a administração é tecnologia? Porque nós utilizamos de técnicas, modelos, práticas, ferramentas conceituais baseadas em teorias científicas que facilitam
a vida do administrador e torna seu trabalho ainda mais eficaz. E por que a administração é uma arte, né? Bem, nós sabemos que o administrador ele tem que ler bem cada situação. Então, a administração é uma arte devido a essa leitura de cada situação em uma visão abrangente, com a intenção de uma abordagem mais criativa e também inovadora. Não somente para resolver problemas, pessoal, mas principalmente para criar, mudar, inovar, transformar as organizações, tá bom? Por isso que também é uma arte. Bem, agora nós chegamos na segunda parte dessa aula, que é para falar agora dos princípios. Nós falamos dos conceitos e agora nós iremos falar dos princípios da administração. Primeiramente, eu quero conceituar o que é princípio. Princípio é uma afirmativa básica ou uma verdade fundamental que provê entendimento e orientação ao pensamento e à prática na tomada de decisão. Dentro desse conceito de princípio, eu queria chamar a atenção de vocês em dois momentos. Primeiro, os princípios da administração servem para ajudar, olha só, serve para ajudar os executivos a pensar e agir. Outra situação desse conceito de princípio, que eles não devem ser tratados como regras rígidas. Então, não devem ser tratados como regras rígidas, tá bom? E inflexíveis, tá? Para o comportamento administrativo. Então, não pensem aí o princípio como regras rígidas ou inflexíveis, tá bom? Na verdade, os princípios, eles são flexíveis, tá? Dentro aí do campo do comportamento administrativo. Beleza? Então, vamos continuar. Quando falamos de princípios, alguns princípios devem ser trabalhados. Primeiro, o princípio dinâmico, tá? Por que um dos princípios da administração é ser dinâmico? Devido à sua flexibilidade, tá? Então, devido a ser flexível, nós sabemos que as organizações mudam constantemente. Por isso que um dos princípios é ser dinâmico, ou seja, ser flexível, ser adaptável devido a essas mudanças mercadológicas. Outro princípio, generalizações. Por que um dos princípios é generalizações? Bem, não podem, pessoal, os princípios eles ser estabelecidos tão rigorosamente como as ciências físicas. Então, assim, pessoal, até porque os seres humanos eles se comportam muito mais erraticamente do que os fenômenos físicos. Então, nós podemos dizer o seguinte, que as generalizações é devido a não ser tratado tão rigorosamente. Tá bom? O terceiro princípio é relativos. Bem, por que um dos princípios da administração é ser relativo? Porque não são leis, os princípios não são leis absolutas, tá? Que podem ser aplicadas cegamente, tá? Então, assim, não são leis absolutas, por isso que é relativo os princípios da administração. Outra é inexatos. Por quê? Porque procura trazer ordem, tá, ao caos, tá bom? Regulando o comportamento humano em qualquer que seja as situações. E o último princípio é universais, porque a maioria dos princípios podem ser aplicados em qualquer tipo, olha só, aplicação em qualquer tipo de organização, tá? Então, assim, são aplicáveis em qualquer negócio, governo, universidades, organizações não lucrativas, os princípios podem ser aplicados. Tudo bem? Pois bem, por que então, né? Por que esses princípios? Porque eles existem. Então, é por meio dos princípios, tá, que os gerentes eles podem evitar erros básicos em seu trabalho, tá, e também nos resultados de suas ações. Então, os princípios da administração eles ajudam a aumentar a eficiência da organização
Então, ele ajuda no pensamento e também na ação. Então, os princípios da administração também ajudam a cristalizar a natureza da administração, tá? Que é esse segundo item aqui. Por quê? Porque os princípios eles consolidam o conhecimento e pensamento no campo da administração. Os princípios eles melhoram também a pesquisa em administração. Eles ajudam a melhorar a pesquisa em administração. Por quê? Porque devido às generalizações dos testes e do comportamento, faz com que você consiga entender e também predizer as ocorrências futuras, tá? Então, eles melhoram a pesquisa em administração. E também os princípios ajudam a alcançar metas sociais. Ou seja, os princípios eles desempenham um papel importante na melhoria da qualidade e do padrão de vida das pessoas, tá? Bem, e eu queria concluir essa aula para vocês lembrando que um dos autores, aí, um grande estudioso da administração, chamado Henri Fayol, ele criou aí 14 princípios da administração. Eu estou colocando esses princípios, pessoal, só por questões mesmo de conhecimento. Tá? Pode ser que caia isso em algum concurso público, tá? Ou nesse concurso público da Câmara. Tá? Porque nós estamos falando de princípios e dentro da administração geral tem aí as teorias da administração. E um dos teóricos é Fayol, na teoria clássica. Ele criou aí 14 princípios gerais da administração, tá? Princípios gerais da administração. Que o primeiro, ele fala da divisão do trabalho, tá? Que é permitir que as pessoas fiquem especialistas, tá? Em cada área de trabalho. Então, ele vai dividir o trabalho em departamentos. Autoridade e responsabilidade, que aí ele vai criar um organograma e vai permitir que as pessoas recebam a sua autoridade na hierarquia e a sua responsabilidade ali nas suas tarefas. Tá? Ele diz também que é disciplina, um dos princípios é a disciplina, que é a questão da obediência, aplicação, respeito aos acordos. Ele fala que um princípio é a unidade de comando, que é cada empregado deve receber ordens de apenas um superior, que é a autoridade única, né? Ele fala também que um princípio é a unidade de direção, que é uma cabeça e um plano para um conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. O outro princípio é a subordinação dos interesses individuais aos gerenciais. Então, os interesses gerais da empresa devem sobrepor os interesses particulares de cada pessoa. O próximo princípio é a remuneração do pessoal, ou seja, deve ter uma remuneração justa, garantida, né, que satisfaz aí a vida dos empregados. O outro é a centralização, que é justamente a concentração da autoridade no topo da hierarquia. A cadeia escalar, que é o nono princípio. Fayol diz que é uma linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo em uma função do princípio de comando, tá bom? Nós temos o outro princípio, que é a ordem, que é um lugar para cada coisa, tá? Cada coisa no seu lugar. Então você vai ver uma ordem muito, muito grande aí, material e humana. Nós temos aí a equidade, que é a questão mesmo da lealdade, da justiça, tá? Que Fayol coloca. A estabilidade do pessoal, que ele fala que quando uma empresa é muito rotativa, é muito prejudicial para a eficiência mesmo da organização. Então é ideal que as pessoas permaneçam no seu cargo por mais tempo. Iniciativa, que é a capacidade de visualizar um plano e assegurar, né, pessoalmente o seu sucesso. E o espírito de equipe, que é essa harmonia entre as pessoas, tá? Que ajuda muito, muito aí na força da organização. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, com essa aula, concluindo essa aula, nós temos aqui 3 questões, tá? Para resolver a partir dessa aula de hoje. Tá? Então, temos aqui. São definições de administração exceto. Observem, pessoal. São definições de administração exceto. Ou seja, dessas 5 alternativas, 4 são conceitos corretos e uma não é. E é essa questão que é para a gente marcar. Tá bom? Então, vamos lá. Não se atentem aos
autores aqui que foram trabalhados, tá? Vamos atentar ao conceito mesmo de administração e vamos ver a que está errada, porque é ela que nós vamos marcar. Vamos lá. É o processo pelo qual um grupo de pessoas dirige ações de outras pessoas no sentido de alcançar objetivos comuns. Observem, pessoal. Então, é um grupo de pessoas que dirige as ações. Né? Olha só, um elemento importante que nós falamos é as ações. Pessoas, né? Que é um dos recursos aí da administração. E metas, ou seja, objetivos. Então, esse conceito está correto. E aí a gente não vai marcar porque ele quer errada, tá? Próximo, é o processo de alcançar objetivos. Olha, é um dos elementos importantes. Pelo trabalho, ou seja, pela ação, com e através das pessoas e outros recursos. Então, também está aqui os elementos importantes de um conceito de administração. Então, essa questão está certa, mas não é ela que a gente vai marcar, porque a questão pede a errada. É o comportamento moral na atividade administrativa e na condução dos negócios da organização. Seu propósito é estabelecer princípios de comportamentos capazes de ajudar as pessoas a fazer escolha entre curso alternativo da ação. Bem, na letra C não ficou tão claro esses elementos, que são atividade ou ações, né? Não ficou tão claro a questão do uso eficiente dos recursos. E dentro desses recursos tem um recurso principal que é as pessoas. E não ficou claro também a questão dos objetivos e metas organizacionais. Por isso, ela vai ser a questão errada. Nós estamos falando aqui, pessoal, da definição, do conceito, tá bom? Então, ela, a errada, então é ela que a gente vai marcar. Vamos ver a D e a E. É o estabelecimento de um ambiente eficaz para as pessoas trabalharem, né, a ação aqui, em grupos organizacionais formais. Então, aqui a gente consegue encontrar pelo menos aqui dois elementos aqui importantes. É o estabelecimento de um ambiente eficaz. Então, você vê que tem um processo, tem ação, né, para as pessoas, ou seja, para a utilização desse recurso, né, em grupos organizacionais formais. É a coordenação de todos os recursos através do processo de planejar, organizar, dirigir, controlar. Né? Então, tem um processo, tem uma atividade, então tem ação, no sentido de alcançar objetivos. Então, tem metas. Então, essa questão está certa também, mas ele quer a letra C, que é a errada. Beleza? Próxima. Assinale a alternativa que apresenta o conceito. Então, essa questão ele quer a alternativa que apresenta o conceito. Então, temos 4 erradas e uma certa. Elaborar previsões antecipadas a respeito dos objetivos, independente da área de atuação, e dos meios que são empregados para alcançar objetivos. Vamos ler todas. Elaborar previsões antecipadas a respeito dos objetivos, independente da área de atuação e dos meios que são empregados para alcançar os objetivos. Então, é muito importante vocês entenderem o seguinte, que no conceito de administração tem que ficar muito claro a ação, que são as atividades, os recursos, entre eles todos os recursos e humanos, tá? E também tem que ficar muito claro a questão das metas e objetivos, tá bom? B. Interpretar os planos de outros e dar instruções sobre como executá-los com a integração de toda a organização visando alcançar os objetivos. Então a gente conseguiu até ver alcançar os objetivos, mas não exatamente com atividade, utilização de recursos, né? Entre eles os recursos humanos para alcançar objetivos. A gente não vê essa sequência, tá bom? Tomar decisão e realizar ações, trabalhando com pessoas e com recursos para alcançar objetivos. Então, esse conceito traduz muito bem esses 3 elementos aqui importantes. Então, é a letra C acerta, tá bom? Vamos ver as outras. Possibilita o monitoramento de ações estratégicas e operacionais através de relatórios sistemáticos, regulares, de ações que visam... E aí ele não utilizou aqui os recursos, né? Que a gente vai utilizar os recursos para atingir os objetivos. Processo de alcançar os objetivos organizacionais, ok? Pelo trabalho e com emprego de instrumentos. E aí ele também confunde um pouquinho aqui, não falando dos recursos organizacionais,
para alcançar esses objetivos, tá bom? Próximo, para a gente concluir essa aula de hoje. A comunicação entre as pessoas é algo múltiplice. Haja vista que transmitir uma mensagem para outra pessoa é fazê-la compreender a sua essência. É uma tarefa que envolve inúmeras variáveis que transformam a comunicação humana em um desafio constante para nós. Ele faz aqui um conceito de comunicação. Continuando. A ciência da administração é importante em qualquer escala de utilização de recursos para realizar objetivos. Ok. Lembra do conceito de administração, né? Sejam eles individual, familiar, grupal, organizacional ou social, assumindo importância sem precedente, na sociedade e na vida das pessoas. A administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não lucrativa. Acerca desse conceito, é correto afirmar que a teoria geral da administração trata apenas... Será que a teoria geral da administração trata apenas de organizações e economias mistas? Apenas? Ou a palavra apenas? Se ele tivesse falado das organizações e da economia mista, ok. Mas ele colocou apenas, e a palavra apenas pesa muito em um concurso público, tá? Das organizações em diferentes regimes e gestão e estrutura? Sim. A teoria, ela trabalha, né? Ela trata das organizações em diferentes regimes de gestão e também diferente estrutura. Nós utilizamos a administração em diferentes tamanhos de empresas, se é público ou privada, se é de economia mista ou não, certo? Se é com ou sem fins lucrativos, ok, tá? Organizações públicas apenas? Não. Sociedade anônima apenas? Não. ONGs apenas? Não. A palavra apenas, ela resume, ela restringe apenas, ou seja, está dizendo que é somente para isso. E a letra B foi o que deixou claro, que a teoria ela trata apenas das organizações em diferentes regimes, ou seja, em diferentes regimes de gestão e estrutura. Tá bom? Então, letra B. Ok? Pois bem, pessoal. Ok? Olha só, então nós concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falem aqui nos comentários, comentem aqui esse vídeo, tirando suas dúvidas, contribuindo aí com o que vocês podem nos ajudar também. Não se esqueça de se inscrever aqui também no canal e teremos aí todo o conteúdo referente ao ensino médio para esse concurso da Câmara Municipal de Presidente Dutra. Então essa foi a primeira aula e na próxima aula é a sequência da parte do edital de conhecimentos básicos de administração, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.